Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, é uma satisfação imensa poder falar com você por meio desse canal. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Hoje nós vamos falar sobre o crente espiritual e o crente carnal. O texto clássico para este assunto está em Gálatas, capítulo de número 5, verso 16. Está escrito assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ora, Paulo estava tratando de um problema naquela época na igreja da Galácia, a região da Galácia, e ele estava tratando de um problema que até hoje é comum em nossas igrejas no Brasil e no mundo, a respeito do crente carnal e do crente espiritual. Qual é o comportamento de um crente espiritual e qual é o comportamento de um crente carnal? Quais são as características, quais são os pontos que norteiam e que rotulam alguém de espiritual ou de carnal? Vamos ver o que Paulo apresenta aqui nessa epístola. Primeiro, ele vai dizer que existe uma luta entre a carne e o espírito. Primeira coisa que ele vai colocar no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Bom, ele vai dizer que o homem perdeu a sua liberdade. Ele vai dizer que o homem não tem a liberdade para fazer aquilo que ele quer. Pelo contrário, a carne, a natureza caída, adâmica, impulsiona ele para as coisas carnais, as coisas que lhe afasta de Deus. E existe o Espírito Santo que habita em nós, que está querendo nos impulsionar para fazer as coisas de Deus. E diz que há essa luta entre a carne e o espírito. Por isso, todo cristão precisa saber dessa grande verdade. Existe uma batalha espiritual entre a natureza caída e a natureza edificada, ressuscitada em Cristo. Você precisa estar atento com isso para você vencer a sua carne com as coisas espirituais. Existe uma luta, primeira coisa. Segunda coisa que ele vai nos advertir, no versículo de número 18 em diante: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isto é, ele vai dizer que nós precisamos viver uma vida no Espírito a fim de cumprirmos a lei, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Ora, se eu e você não vivemos na lei, na palavra de Deus, temos uma tendência veemente e impetuosa de fazermos as coisas da carne, ok? Então fique atento. Segundo ponto. Terceiro, ele vai aqui descrever as características de um crente carnal. E aí eu quero dizer para você algumas coisas importantes para a sua vida. Vai dizer: a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, prostituição, impureza, lascívia, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, e aqui ele rotula uma série de pecados da carne que nós precisamos ir já. Ele não está aqui falando para ímpio. Ele não está falando aqui para pessoas que nunca conheceram Jesus. Pelo contrário, Paulo está aqui admoestando, exortando e orientando a igreja de Cristo, os crentes, os membros da igreja da Galácia. Isto é, todo cristão precisa lutar contra essas atitudes carnais e essas características da carne que é descrita no capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Eu e você, todos os dias, precisamos crucificar a nossa carne, senão ela vai falar mais alto do que o Espírito. Fica atento com isso. Mas ele vai fazer um contraponto no versículo 22, que aí eu vou encerrar esse ponto, dizendo que o cristão precisa viver no Espírito. E ele vai descrever 9 características do fruto do Espírito. Primeiro, fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Isto é, no versículo 22 ele vai dizer a postura do cristão realmente salvo, redimido, lavado pelo sangue de Cristo. Bom, todos nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver uma vida no Espírito, na presença de Deus. Ele vai dizer, primeiro, que existe uma luta espiritual, que essa luta nós precisamos alimentar o nosso espírito através da oração, comunhão, jejum e a absorção da verdade de Deus em nossa vida, que é a palavra de Deus, para nós sermos guiados pelo Espírito, rejeitar os hábitos maus do passado, do pecado, da vida errada, da nossa natureza caída,
que ele chama de obras da carne. Isso está em nós, é na nossa natureza caída, e eu e você precisamos lutar todos os dias, todos os tempos, para a carne não vencer. Quando o crente é carnal, ele está mais carnal do que espiritual, ele vai sempre ter mais as obras da carne do que os frutos do Espírito. Fruto do Espírito são 9. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Quero fazer um convite a você, meu irmão. Neste tempo, viva uma vida no Espírito Santo de Deus, na presença de Deus. Isso que vai fazer toda a diferença na sua vida, se você vai ser um crente abençoado ou um crente que vai viver uma vida embaraçada, que não desenvolve, infrutífera e uma vida de desobediência e rebelião à palavra de Deus. Viva uma vida no Espírito e eu tenho certeza que sua vida será transformada pelo poder do Evangelho. Essa é uma palavra do pastor Danilo para a sua vida. E eu quero orar e profetizar que Deus haverá de levantar você no espírito de sabedoria e de revelação para cumprir a sua palavra. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.